Queria saudar a advocacia toda presente na pessoa do meu querido amigo, presidente da OAB de Minas Gerais, Sérgio Leonardo, a magistratura estadual na pessoa do professor Henrique Abiáquio, a magistratura federal na pessoa do desembargador Flávio Bozon, e também os queridos colegas e patronos da EBRAD, professor Thales Catapreta Leal e também Paulo Henrique Lucon. Bom, quanto ao tema que nos foi proposto, da economia circular, a infraestrutura e a transição energética, entendemos que, embora sob nova roupagem e novo enfoque, reproduz basicamente o dilema eterno do desenvolvimento econômico e social versus sustentabilidade e preservação do meio ambiente e ecologia. Nossa Carta Magna, embora já uma velha senhora diante das revoluções tecnológicas que eclodiram nas últimas décadas, traz em seu bojo inúmeros princípios e dispositivos que visam conciliar esses pressupostos. Já no artigo 3º, a Constituição diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa a garantia do desenvolvimento nacional, aí dando um enfoque principal no desenvolvimento. Mas, no inciso 4º, assegura a promoção do bem de todos, fazendo parte desse interesse a ser tutelado o direito a um meio ambiente sustentável. O artigo 21, em seu inciso 18º, prevê a necessidade e a competência da União para planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. E, no inciso 20º, determina a instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte urbano e etc. O artigo 23 prevê a competência da União para proteger o meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, assim como, no inciso 7º, a preservação das florestas, mas, em contrapartida, no inciso 8º, prevê a proteção e o fomento à produção agropecuária e à organização do abastecimento alimentar. O artigo 24 é mais incisivo, no seu parágrafo único, ao prever expressamente aí, aspas, o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. E no 6º, a preservação das florestas, da caça, da pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. O 8º, por sua vez, já responsabiliza aqueles que eventualmente os causarem por danos ao meio ambiente, ao consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E os artigos 145, em linha com a palestra que foi proferida no momento antecedente, prevê um sistema tributário que, dentre outros objetivos, convirja para a defesa do meio ambiente. E digo isso por conta da recente proposta legislativa de regulamentação da reforma tributária, que prevê a instituição do imposto seletivo como uma das formas de mitigar danos ao meio ambiente e atividades que possam causar prejuízo à saúde e à incolumidade física das pessoas. Bom, o artigo 170 é aquele clássico que assegura a livre iniciativa
e a livre concorrência. Mas, ao mesmo passo, prevê no seu inciso 6º a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e processos de elaboração e prestação. O 174 diz que compete ao agente regulador público, ou seja, compete ao Estado, o estabelecimento de diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, ou seja, aqui sempre essa invocação entre o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente e da ecologia, de forma a não desbalancear esses dois interesses públicos e coletivos tão importantes. Isto posto, eu poderia citar outros tantos exemplos, mas o tempo é curto. Isto posto, nos faz imperativo agora adentrar ao tema propriamente, que é a economia circular, que é baseada justamente nesses princípios, ou seja, do equilíbrio e da eficiência. Nada mais a economia circular, a meu sentir, é o resgate daquele princípio e daquela frase lapidar de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nesse sentido, prevê o conceito mais clássico da economia circular, a possibilidade de se reciclar, se reparar, eliminar desperdícios e, logo em seguida, coletar esses resíduos, em contraposição à teoria da economia linear, que é baseada nos preceitos de extrair, produzir e descartar. Nesse sentido, a primeira etapa dessa economia circular seria a extração dessa matéria-prima, tal qual na economia linear. Depois o design, a produção, depois a distribuição, em seguida o consumo, o reparo ou o reuso, a coleta desses resíduos, a reciclagem para aproveitarmos tudo aquilo que for possível e só haver o descarte na última hipótese, seguindo, portanto, esse princípio da eficiência. No plano infraconstitucional, uma série de leis brasileiras, federais, convergem no sentido de assegurar e até de antever esse conceito da economia circular. Como ocorre com a Lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 6.938, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 9.433, que instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Lei 9.985, que instituiu o Sistema de Unidades de Conservação da Natureza, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, 6.766, a Lei 7.347, que instituiu a ação civil pública para responsabilizar aqueles que eventualmente venham a atentar contra esses princípios, a Lei 11.428, que protege a Mata Atlântica brasileira, a Lei 12.651, que instituiu o Código Florestal Brasileiro, dentre outros dispositivos que, assim, também asseguram. Nesse contexto é que surge, no âmbito da economia circular, o princípio da transição energética, para substituirmos as matrizes não renováveis, mas baseadas em combustíveis fósseis, por matrizes renováveis, em que há possibilidade, inclusive, do reaproveitamento. E o Brasil, muito ao contrário do que se diz, é pioneiro
nessa área. Mais de 50% da matriz energética brasileira é renovável. Desses 50%, 85% da matriz de energia elétrica é composta por hidrelétricas, 65,2% de hidrelétricas, 13,6% de energia eólica, 1,7% de energia solar, mas lembrando que só no ano de 2020 essa capacidade instalada cresceu nada mais, nada menos do que 60%. E a biomassa, que também vem avançando e crescendo sobremaneira, passou apenas no ano de 2020 de 8,4% para 9,1%, o que vem a cada dia aumentando. Nesse sentido, apesar das catástrofes climáticas, muitas delas mencionadas, inclusive, na brilhante manifestação do ministro Lewandowski, como ocorrera agora no Rio Grande do Sul e também agora, nesse exato momento, no Pantanal, muitas dessas catástrofes podem ter origem nessa questão. Mas também existem aqueles, ou seja, os fenômenos naturais que, por sua vez, podem ensejar por si o acontecimento de tais eventos tão danosos. Basta relembrar que no Rio Grande do Sul, essa inundação trágica e terrível, e que tem natureza antropogênica, não foi a de maior volume. Ao que me parece, ocorrera já situação semelhante e até pior nas décadas de 60 ou 70, não é? Aqui em Portugal mesmo, professora Fernanda, já tive a ocasião, em um país que tanto preserva o seu meio ambiente, é tão preocupado, já tive a ocasião de, passando por essas nossas mesmas estradas, né, vislumbrar de um lado e de outro da estrada um incêndio florestal de grandes proporções, né? Bom, mas como tentar mitigar essas questões? Nos parece que avançando no uso dessas energias renováveis, exatamente incentivando a troca dessa matriz energética, essa transição de uma forma lenta e gradual, mas, ao mesmo tempo, regulamentando, né, por meio, no caso do Brasil, do PLP 68 de 2024, que regulamenta a nossa reforma tributária, o imposto seletivo, tal qual está previsto no projeto em questão, de forma a desestimular o uso de veículos poluentes, de embarcações e aeronaves, e também no caso dos minerais extraídos, como minério de ferro, petróleo e gás natural, que são riquezas finitas. Por outro lado, como ressaltou o nosso querido vice-reitor João Nuno na manifestação inaugural, há que se ter em conta a necessidade de se preservar o desenvolvimento econômico e social. Porque se esse limite for exacerbado, se não tivermos um cuidado maior, justamente as populações mais pobres e que necessitam de um trabalho que eventualmente esteja ligado a essas cadeias produtivas, que irão sofrer as consequências mais drásticas. Aliás, como mencionado aqui pelo ilustre ministro Campbell na manifestação que nos precedeu, citando, inclusive, a sua origem amazônica e a situação que, em regra, ocorre naquela região com a população, em geral, mais pobre e menos escolarizada. Em vista disso, acreditamos que essas deveriam ser as medidas principais, não é? O tempo é muito curto e não gostaria de tomar o tempo dos nossos queridos painelistas, e desde já agradeço muito a atenção dispensada. Muito obrigado.